Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, onde nós trabalhamos exclusivamente com um tema para nossas professoras, senhoras, que fazem a maior parte do trabalho da nossa igreja, da nossa denominação hoje. Elas estão responsáveis por esse trabalho. Então já fica aqui o nosso forte abraço e um grande agradecimento a todas as irmãs que fazem parte da denominação Maranata. Amém? E essa semana ficou como tema, estamos trabalhando a respeito da parábola das boldas, e é algo extraordinário. Os ensinamentos são infinitos, e ficou aqui para a gente fazer uma meditação em alguns versículos, do 11 até o 14, e fazer uma aplicação para o porquê e de tudo mais. Mas antes de entrarmos aqui, eu queria compartilhar com todas as irmãs e com os irmãos também algo extraordinário a respeito da pergunta identifique a Trindade aqui na parábola das boldas. Então, a gente comentou com a igreja a respeito dos ensinamentos. O que a gente tem que entender é que o ensinamento em si, ele é muito bom, mas ele não salva. Ele só vai ter poder de salvação quando nós começamos a aplicar os ensinamentos na nossa caminhada, que é no processo, né? Então existe o chamado e o processo da salvação. Porque assim, todos são chamados, todos. O convite foi feito para todos, sem exceção. Teve aquele grupo que aceitou e teve o grupo que rejeitou. Então, todos chamados serão salvos? Não sou eu que estou dizendo. Isso é a palavra, são as escrituras sagradas. Então a gente estava comentando aqui a respeito da Trindade. E aí o versículo que foi escolhido, né, como resposta, que também não está errada, é o versículo, a partir do versículo 2, quando diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, tipo do Pai, que preparou as boldas para o seu filho, tipo de Jesus, e enviou os seus servos a convidar. Aqui a gente vê claramente, né, realmente a figura do Pai, do Filho e uma ação do Espírito através do servo, né, que é ele que vai lá, ficou na incumbência de fazer o convite, de trazê-los, os convidados, na verdade. Mas eu estava analisando aqui junto com o obreiro. O Senhor me visitou hoje pela manhã, que eu precisava conversar com ele, mas como ele tem um horário de trabalho um pouquinho diferente do meu, e aí não consegui. Mas aí, indo trabalhar, eu acabei encontrando ele no ponto de ônibus já para ir trabalhar. E aí encostei ali antes do ônibus chegar, negócio de 2 minutos. E ele falou assim: eu alcancei algo aqui, e eu queria compartilhar com você. E ele me compartilhou ali, pensa num negócio maravilhoso. Ele falou assim: olha, eu estava analisando a questão da Trindade. É muito óbvio você já chegar e ligar os pontos naquilo que está bem claro, né? Naquilo que está bem claro. O Novo Testamento é bem claro, porque Jesus fala muitas coisas de forma bem clara, né? Aquilo que não está claro, ele revela para aqueles que ele quer e tudo mais. E ele comentou assim: olha, eu estava observando que houve o enviar de 3 tipos de servo. Enviou o primeiro, ali, a primeira, né? Ide lá e avisai que as boldas estão prontas. E aí quando ele foi, essa primeira ação de ir, diz que cada um foi para os seus afazeres. Comprou isso, comprou aquilo, tem que experimentar, e foram embora. Beleza.
quando a gente vai observar, ele falou assim, olha, aqui eu vejo uma ação do Pai. O período do Pai, a Bíblia é dividida em 3 períodos, o período do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente observando, você vai ver que não houve salvação, né, como não há salvação, no primeiro momento, aqui, quando o Pai, ele determina mandamentos, as leis. Para que serve os mandamentos e as leis? Não era para salvar. Por quê? Porque o projeto de salvação, ele vai se concluir através do Espírito Santo, que é o período qual nós estamos vivendo agora. Então não tinha sentido, isso aqui gera salvação, porque a salvação ela é gerada pelo Filho. Então o primeiro convite aqui, irmãos, que eles rejeitaram, é aquele período lá que vira assim, olha, nós não queremos mais Deus como nosso rei. Nós queremos agora um homem que vai após nós, que luta pela terra, que luta pelo povo e tudo mais. Eles rejeitaram a Deus. Então a primeira ação aqui daquele servo mostra uma rejeição ao Pai. Mostra uma rejeição ao Pai. Aí beleza, tranquilo. Até aí tudo bem. Enquanto você rejeita o Pai, tranquilo, não tem problema nenhum. Aí vem o segundo momento. O segundo momento é quando ele vira e diz assim, vai lá, diz para ele que a comida está pronta. A comida está pronta. Digam para eles, deixa bem claro isso. A comida está pronta e o bezerro, né, os bois cevados já estão mortos. O sacrifício. A Bíblia diz que tem um dos discípulos aqui que apresenta Jesus como bezerro. O bezerro cevado. Vai servir de sacrifício. Foi exatamente, olha, que já está pronto. Aí eles dizem que não vai. E outra parte, pega aqueles servos ali e mata. Apontando ali exatamente a rejeição do filho, a rejeição do sacrifício e ali a morte. Foi daí que acendeu-se a ira do Pai. O Pai então fica irado. O Pai fica irado. E o que ele faz? Ele assola Israel. Israel sofre até os dias de hoje. Israel sofre até os dias de hoje. E ele vai lá e manda queimar cidades e manda matar os homicidas. Tranquilo? Aí beleza. Depois dessas duas ações, a Bíblia é dividida em... Lembrando, Pai, o período do Pai, o período do Filho. No período do Filho, o Filho vai lá, a Bíblia diz que ele vai lá, e aqueles que morreram guardando a palavra do Pai, o Filho tira de lá do inferno, né? A palavra diz mais ou menos assim, tira eles de lá, mostrando que exatamente que o objetivo do Pai era manter a decência e a ordem do povo com a sua palavra. Para que o povo não vivesse de forma desordenada. E aí o que acontece aqui agora? No terceiro momento aqui do convite, diz assim, então disse aos servos, as boldas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. Olha só, o momento aqui é crucial. É daqui que surge a igreja gentílica. Porque ele vira e diz assim, e depois as saídas do caminho. Porque quem era que era para estar no caminho? Israel. À beira e sombra da morte estava os gentios. Era um grupo que não tinha recebido o convite, era um grupo que a festa não era direcionada para eles, eles não tinham o convite, eles não tinham o direito então. Aí ele vira e diz assim, e depois as saídas dos caminhos. E convidai para as boldas a todos os que encontrares. As portas da graça se encontram abertas. Segundo o que o texto nos afirma aqui, que o reino do céu é semelhante, é que a porta da graça é algo ilimitado. Todos quantos quiserem, pode tomar posse das escrituras sagradas e entrar nas boldas do Cordeiro. Mas tem que estar em posse, vivendo aquilo que a palavra descreve. Então aqui a gente vê a ação do Espírito.
O pai, no primeiro momento, no primeiro lançar do convite, o filho convidou também. É como se, o período do pai, é como se ele fosse até o povo e dizia assim: olha, vamos preparar uma festa. Todos vocês estão convidados. Todos estão convidados aqui. Fulano, Beltrano, Ciclano, certo? O convite vai ser entregue a vocês. Está sendo entregue nesse momento a cada um de vós. Tranquilo. Beleza. Aí o filho vem, porque o filho é a salvação. Aí Jesus vem, passa-se o período do convite, aí eles receberam o convite. Beleza. Todo mundo ali, Israel, recebeu o seu convite. A nação eleita do Pai. Aí chega o filho para entregar as vestes de salvação. As vestes que o amigo lá não estava vestido. A mesminha. O filho vem para entregar as vestes. Aí o que acontece? Eles não querem. Eles não aceitam Jesus como Salvador. Eles queriam um homem que lutasse pelo campo. Eles queriam manter o mesmo desejo lá do Velho Testamento. Nós não queremos mais Deus como nosso rei. A gente quer um rei que vá diante de nós. Aí chega Jesus e diz assim: olha, o meu reino não é comida e nem bebida. Aí eles viram: pronto, se não é nem comida e nem bebida, então do que me serve a salvação? Para que me serve isso aí? Para que me serve a herança, se o pai está vivo? Para que me serve a primogenitura, se eu estou com fome agora? E o Senhor vem falar que o teu reino não é aquilo que pode encher minha barriga? O teu reino não é aquilo que pode alegrar o meu espírito, que é o vinho? Então, não queremos. Comprei um campo. Para não dizer que não queria, né? Não, olha, não posso ir porque eu comprei um campo. Não posso ir porque comprei a junta de boi. E assim sucessivamente. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Isso é Bíblia. A revelação é algo extraordinário. Mas estamos aqui recitando Bíblia. Então aqui você vai pegar e observar que aquele homem, já finalizando aqui a questão da pergunta do que vamos trabalhar, o versículo 11, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes. Então, ou seja, você recebeu o convite, tranquilo, mas você não se atentou às escrituras sagradas. Você não aceita o evangelho de Jesus, que lhe convida a vir como você está, mas ele não aceita que você permaneça como veio do mundo. Você precisa mudar de vida. E Jesus, ele é a vestimenta da salvação. Então, se você não aceita a transformação proporcionada pelo Espírito, então não tem conversa. Você vai se achar que você é digno. Esse homem aqui, ele achou que ele tinha sido escolhido. Mas ele não foi escolhido, irmãos. Porque o período do convite é um. A distribuição das vestes é outra. As vestes, ela é distribuída num processo. É para quem está tomando parte das escrituras. É para quem está tomando posse do que ensina a palavra. As próximas perguntas agora vêm falando exatamente do momento final. E o momento final é o momento do Espírito. O Espírito Santo está saindo pelas ruas, pelas cidades. Terminamos a escola bíblica dominical domingo agora. Enquanto finalizávamos a limpeza, entrou ali o pai e a filha, nos procurou, nos pediu que orássemos por eles, do jeito que eles estavam. Convidamos a adentrar a igreja. O Espírito Santo está fazendo o trabalho deles. Está fazendo o trabalho dele. Está acrescentando às igrejas aqueles que se haviam de salvar. Qual é o papel da igreja? Meus queridos, o nosso papel não é... Veio uma pergunta essa semana. Esse convite era crente fazendo para crente? Não. Não. O papel do Espírito agora é trazer os necessitados. É levar a mensagem àqueles que estão lá fora. Porque muitos aqui dentro estão se achando escolhidos. Estão se achando dignos de estar nas bodas do Cordeiro.
Irmãos, que fique bem claro para nós. As nossas atitudes são de homens e mulheres que não têm noção do que é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é algo extraordinário. Ser convidado é uma coisa, todo mundo é convidado. Talvez você está aí tampando a sua nudez com vestimentas que você mesmo está tecendo para você. Com vestimentas que a mesma mulher do Apocalipse lá, adornada de ouro, de púrpura, de pérolas. Sai fora disso. Isso não é veste de salvação. Os santos, a Bíblia diz que os santos se vestem de linho fino, porque linho representa justiça de Deus. Representa a justiça de Deus para com os santos. Quando você vê, não é maldade. Quando o pai manda amarrar o pé e a mão e lançar esse homem fora, isso não se chama maldade, isso se chama justiça. Porque muitos estão aí tampando a sua carne, tampando a sua nudez com filosofia, com teologia, com aquilo que acha, com aquilo que pensa. Quantos aí hoje estão dizendo, estão com a vestimenta agora de família, agora porque a Maranata não cuidava da família? Mentira! Isso fere as Escrituras. Quando você abandona os templos, quando você abandona os cultos para estar de lazer, que está cuidando da família, você é um mentiroso. Você é um mentiroso, isso não gera salvação. Porque o próprio Jesus deixou isso bem claro nas Escrituras. A minha família é aquele que está dentro do projeto. Aquele que faz a vontade do Pai. Agora, se você não cuida bem da sua esposa, não cuida bem dos seus filhos e quer culpar alguém por isso, por negligência sua, tudo bem, a denominação vai pagar o preço por isso. Mas lhe garanto, através das Escrituras, que isso não vai levar sua família para a eternidade. O que vai levar sua família para o céu é palavra, é Bíblia revelada, é serviço prestado a Deus. Amém? Me perdoe pela eloquência. Mas há uma necessidade de pregarmos aos ouvidos daqueles que têm sede de justiça. Que todos possam alcançar uma bênção. Assim como eu tenho alcançado nesses últimos dias, na realização da obra do Espírito. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.